novo. De novo. Não, pode fazer de novo o som. Eu louvo a Ele, eu clamo a Ele, suplico a Ele, porque Ele é Deus. Eu louvo a Ele, eu humilho pra Ele, sujeito a Ele, porque Ele é Deus. Santo, 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 é o Deus santo. Aí que eu vou casar só o santo. Não pode foi entrar, por favor. Vamos a Ele, olho pra Ele, vamos a Ele, porque Ele fez. Eu sigo a Ele, eu honro a Ele, exalto a Ele, porque Ele fez. Amém? Glória a Deus. Vamos meditar na palavra de Jesus. Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 48. Que diz assim, todos encontraram? Amém. Glória a Deus. Vamos esperar mais alguns minutinhos para os irmãos encontrarem um versículo pequenininho. Bem pequeno, mas nós vamos falar em cima desse versículo. Capítulo de número 6, versículo 48. Dá para falar até de cor. Eu sou o pão da vida. Amém? Amém. Eu sou o pão da vida. Nós entendemos que tudo na vida tem um começo, meio e fim. O fim, meio e começo. E quando nós olhamos para esse pequeno versículo, que se pode dizer pequeno, Jesus, ele começou a selar o teu destino, ou o destino dele. Inclusive é o tema desta noite. Jesus sela o seu destino. Você consegue repetir isso? Jesus sela o seu destino. Jesus sela o seu destino. Tá, ou selou o seu destino, para quem queira entender. O que nós vemos? O livro de São João é um livro que mais identifica Jesus como Deus, mais que identifica Jesus como Messias, mais que identifica Jesus na personificação humana de Deus para a história de Israel. Lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, a palavra diz assim, ou lá o versículo diz que Deus iria enviar alguém que iria pisar na cabeça da serpente.
Esse versículo está apontando para Jesus, que seria o Messias. Amém? Amém. Bom, dentro do Evangelho de São João também, esse livro revela a verdadeira natureza de Deus como ser e como amor. Quando nós olhamos lá para o versículo 16 do capítulo 3 de São João, diz assim: que Deus amou o mundo de tal maneira. O que é essa tal maneira? O que será essa tal maneira? Que proporção é essa tal maneira? É tão grande, imensurável o amor de Deus para com a humanidade. Amém? Amém. Amém? Amém. Jesus abriu mão da sua vida para morrer pelo pecado da humanidade, meu e seu pecado. Ele abriu mão, ele estava no reino celestial, reino de glória, reino bom, gostoso, maravilhoso, e veio para esse lugar que parece ser estupendo, mas eu vou dizer que a terra é um verdadeiro caos. Quem partiu antes de nós está melhor. Pastor, mas como você fala que a terra é um caos? A terra é um caos. O que nós temos de bom na terra? Enfermidade. O que nós temos de bom na terra? Desemprego. O que nós temos de bom na terra? Falta de amor. O que nós temos de bom na terra? Desencorajamento. O que nós temos de bom na terra? E quem está com Jesus, ou já foi com Jesus, não passa por tudo isso. Amém? Amém. Mas lembra que nós dizemos que Jesus selou o seu destino? Por que ele sela o seu destino? Porque Jesus começa a apontar as características de que ele é Deus. Ele já começa falando assim: eu e o Pai somos um. Aí ele já começou a selar o destino dele. Outra coisa que chama atenção no Evangelho de São João também, se você for para o capítulo 13, retorna até o 13, não agora em sua casa, Jesus, ele é Deus e ele faz papel de servo. O que ele faz? Ele vai lavar os pés dos discípulos, contradizendo a cultura de Israel, dos rabinos, porque os rabinos lavavam o pé de alguém. Os rabinos não lavavam o pé de ninguém. E Jesus simplesmente, lá no Evangelho de São João 13, ele vai lá e lava os pés dos discípulos. Ali, mais uma vez, ele está selando o destino dele. Porque ele levanta a ira, ele levanta a bravura de quem... O que esse camarada está fazendo? Lembra que o Marcelo falou assim: eu sou o cara. Marcelo não disse isso quando ele não disse eu sou o cara. Porque Deus fez algumas coisas na vida dele. Jesus tinha tudo para dizer: eu sou o cara. Porque ele saiu lá do trono, veio aqui, e aqui ele fez tudo. Então ele tinha tudo para dizer: eu sou o cara. Por quê? Ele curou, ele libertou, ele salvou, ele restaurou vida, trabalhou em vida sentimental. Então ele é o cara. Sim ou não? Mas ele não se fez o cara. Então ele vai lá, lava os pés dos discípulos, mais um se levantou e disse assim: não, foi Pedro, meus pés você não vai lavar não. Eu não preciso. Ou melhor, eu não quero que me lave. Jesus não estava mostrando... Jesus estava mostrando o que ele veio fazer. E o que ele veio fazer? Servir. Não parece nada, mas quando você vê um pastor ministrando, ele está de pé, porque ele está no intuito de servir também. Muita gente não leva o pé da letra a isso, mas quando ele está de pé, seja pastor, apóstolo, qualquer nomenclatura, ele também está servindo. Embora muitos querem ser a primeira bolacha do pacote, ou a última bolacha do pacote, ou querem status, mas está servindo. Jesus saía dos holofotes. Hoje, a maioria dos cristãos querem o quê? Holofote. Jesus queria holofote? Nós entendemos que a divindade de Deus é unificada entre o Pai e o Filho. Quando Jesus falou, eu estou no Pai e o Pai está em mim, formou-se uma unidade só. Vocês estão prestando atenção? Amém. Mais uma vez, ele sela o teu destino. E o que chama atenção? Quando foram pegar Jesus, perguntaram, cadê ele? Ele poderia se omitir ou se esconder. Mas ele fala, sou eu, estou aqui. Ele se apresenta. Ele não se omite. Em momento algum você não vê Jesus se omitindo. Hoje, nós precisamos também não se omitir diante do nosso Deus. Lembra que nós eu comecei elogiando a minha sogra, porque ela tem desempenhado um excelente papel
Nós gostaríamos de elogiar todo mundo, mas os dedos não são iguais, nem das mãos e nem dos pés. As pessoas são diferentes. Porém, precisamos ser igual a Jesus, dar bons testemunhos para com aqueles que estão de fora. Era simplesmente isso que Jesus fazia. Mas você leu, pastor, que Jesus é o pão da vida. Por quê? Existem sete momentos históricos entre a aliança de Deus e Jesus. Jesus menciona isso. Quais são esses 7 momentos históricos? Vamos lá, eu fiz um levantamento aqui, posso assim dizer. Porque Jesus, ele veio testemunhar a verdade. Aí ele sela o destino dele dizendo mais uma vez assim. Ele sela o destino dele dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas se você parar um pouquinho, olhe para mim aqui, lá no Êxodo capítulo 3, Deus quando fala com Moisés, Deus fala assim para ele: tu vai dizer que eu sou o que sou, te enviou. Se eu não tiver equivocado, eu sou, ego, ré. No grego, ego, ré, guarde bem essa palavra. E Jesus fala: eu sou o que sou. Repetindo o que Deus falou lá em Êxodo capítulo 3. Mais uma vez, Jesus está selando o destino dele. O que ele levanta entre os rabinos, entre os líderes dos judeus? Levanta a ira. Quem é ele para dizer que ele é Deus? Quem é ele para dizer que ele é cura? Mas eu disse para vocês que tem 7 momentos históricos. E ele fala assim, isso ele estava usando de estratégia. Eu sou o pão da vida. Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Se a ira estava levantando lá no princípio, continuava. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem é este que é a ressurreição e a vida? Eu sou a videira verdadeira. Eu sou o pão da vida. Mas lá no capítulo 14, versículo 6 do capítulo 14, ele fala, Evangelho de São João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí, para aqueles que têm cabelo naquele momento, arrepiaram. Quem é esse que fala que é o caminho? Quem é esse que fala que é a verdade? Quem é esse que fala que é a vida? Quem é esse? Porque se o livro de São João está identificando, revelando Jesus como Deus, o que identifica nós como eu, Enoque, como Enoque? É a minha RG, meu documento. Eu apresento quando as autoridades pedem: cadê o seu documento? Jesus está mostrando que ele tem uma identidade, mas a identidade dele é do céu. Não é a identidade terrena, ou a identidade do mundo espiritual, do qual o mundo espiritual não consegue entender tamanha autoridade que Jesus tem como Deus. Amém? Amém. Aí nós olhando aqui ainda, nós vemos que Jesus, ele estava incomodando com o estilo de vida que ele estava trazendo. Qual estilo de vida? Lavar os pés dos discípulos? Qual é o líder que você vê hoje? Tudo bem, alguém pode falar assim, isso não é no sentido literal, hoje não se faz isso. Mas e se nós resolver fazer lavar pés? Um monte de pastor vai sair correndo porque tem igreja que faz. Você quer saber se o pastor é pastor mesmo? 2 coisas, chama ele para orar. Sempre falo isso para o meu filho. Quer saber se o pastor é pastor? Você quer alegrar o coração de pastor? Quando ele é um pastor autêntico, guarda bem esse segredo. Chame ele para orar. Convide ele, vamos orar comigo. Aí você vai entender se esse pastor é realmente pastor. E outra, queira saber se ele é servo. Pastor, meus pés estão aqui. Tu pode lavar meus pés, pastor? Eu não, meu negócio é púlpito. Meu negócio é altar. Não. Jesus ensinou, é ordem dele fazer. Tudo bem, tem pessoas que levam isso para o lado literal. Era só uma simbologia. Jesus está mostrando que ele é humilde. Eu respeito, eu também concordo, eu entendo assim. Mas agora vamos entrar no ponto que nós falamos. Jesus disse que ele é o pão da vida. Por que ele diz que ele é o pão da vida? Se tem 7 momentos históricos que nós citamos agora, esse momento também é bom. Porque se tudo tem um começo, o começo do ministério, identificando que Jesus é Deus, ele está numa família, num casamento, ali inicia o primeiro milagre. São João capítulo 2. Só para demonstrar que ele é Deus. As pessoas preocupadas na festa, e chegou a informação, acabou o vinho. E o vinho
simbolizava alegria. Simboliza ainda alegria para aquelas pessoas que são mais, como eu posso dizer, que tem um pouco, que conhecem esse estilo dos judeus de tomar vinho. Os judeus, quando ele está tomando vinho, ele está num momento alegre, num momento emocionante. E naquela época, o casamento durava, hoje ainda, durava uma semana. O meu casamento não durou uma semana. Não que eu separei, pelo amor de Deus, não é isso não. Vai que as pessoas vão para outro lado. Eu digo em relação a festividades, a evento. O do judeu durou uma semana. Dura uma semana. E Jesus estava lá e acabou o vinho. E ele tinha que inaugurar o ministério dele. Como que ele iria inaugurar o ministério dele? Mostrando para as famílias que ele é Deus. Mostrando para as pessoas que ele é o Senhor. Aí ele, você já sabe da história, ele transforma a água em vinho. Tanto que trouxeram o último vinho para o mestre Sala provar. Aí ele olhou, deixaram o melhor vinho para o final? Pois é, tudo que Jesus coloca as mãos, fica bom. Amém? Vamos lá. Por que Jesus então é o pão da vida? Por que ele é o pão da vida? A Bíblia diz assim, que o povo pediu comida. Deus deu comida para eles que saíam carne até porque eles estavam com saudade do Egito. Saíram carnes até pelos narizes, ou pelas narinas. Por outro lado, Deus mandou um alimento que tinha que ser consumido o mais rápido possível e não podia sobejar para o outro dia. O nome desse alimento é? Ô, Bruno, passa por essa vergonha, só não sei a Marlene e o Boni que falaram. O nome desse alimento é? Maná. E tinha que ser comido e não podia sobrar, não podia estragar. Então Deus estava dando uma demonstração que estava cuidando. E quando Jesus vem e fala que ele é o pão do céu, o pão que desceu do céu, isso assusta. Porque ele está transmitindo um novo estilo de vida, um papel que os rabinos não conheciam. Os rabinos, os líderes ficam assustados. Por que ele está falando que é o pão da vida? Se ele já falou que ele é o bom pastor, ele já falou que é a ressurreição e a vida, ele já falou que é o caminho, e agora ele fala que é o pão da vida. E depois ele aborrece mais os judeus. Quem não come a minha carne e não bebe o meu sangue, não tem parte comigo. Aí que eles ficam, eu não quero falar o termo doido, mas eles ficam preocupados. Quem é esse? Por que ele faz isso? Então, o destino de Jesus estava o quê? Selado. Selado para quê? Para a morte. Nós temos prazo de validade, mas o nosso destino está dentro do querer e da vontade de Deus. Nós não sabemos se vamos morrer amanhã ou depois da manhã. O nosso destino não está selado como o de Jesus estava, porque Jesus tinha uma missão a cumprir. Dentro dos 4 evangelhos, esse último evangelho de São João é o que mais mostra e prova que Jesus é Deus, que Jesus é o Senhor. Mesmo os agnósticos, os ateus, eles têm dificuldade em crer que Jesus é o Senhor. Mas uma coisa que é dito sempre, se o avião for cair, eles vão falar, meu Deus. Já está no instinto dentro do ser humano de dizer, eu preciso de Deus, eu dependo de Deus, eu sei que existe um Deus. Amém? Todos sabem, mas nem todos aceitam. Todos sabem, mas nem todos identificam que Jesus é Deus. E os judeus estavam com essa dificuldade. Não conseguiam identificar Jesus como Deus. Mas eu fico feliz que hoje, na comunidade apostólica Moriá, não precisa só ser Moriá. Pode ser Assembleia de Deus, pode ser Batista, pode ser Metodista, pode ser outra denominação. Mas esses irmãos estão identificando que Jesus é Deus. É muito importante nós identificar que Jesus é Deus e nós obedecer o que ele mandou, que Paulo conseguiu identificar que Jesus é Deus quando Paulo teve encontro com Jesus no caminho de Damasco. Qual foi a voz que soou quando Paulo estava no seu cavalo puro sangue, vamos dizer assim, bonito? E ele caiu do seu cavalo diante daquela tremenda luz e saiu uma voz: eu sou Jesus a quem tu persegue. Jesus está identificando para Paulo, mostrando para Paulo que ele é Deus, que ele é o Senhor, que ele é tudo e que Paulo tinha que parar. Jesus deu um basta para Paulo, identificando ele como Deus. Ele estava querendo dar um basta para os líderes judeus, para os rabinos, mas eles não entenderam. Por isso a palavra diz, vieram para os seus e os seus... Agora nós recebemos Messias.
E quem recebe Jesus recebe tudo, Aline. Quem recebe Jesus, Márcia Bernadette, recebe tudo. Ah, mas eu já recebi Jesus. Às vezes nós fazemos assim, irmão, querida Amélia. Quem quer aceitar Jesus, o correto não é quem quer aceitar Jesus. Quem quer receber Jesus. Porque quando você vai receber um presente, você fala, eu recebi um presente. Você quer um presente? Alguém fala assim, você quer um presente? Não, eu recebo o presente. Jesus é o maior presente que Deus deu para a humanidade. E quando Jesus fala que é o pão da vida, ele havia falado, eu sou a luz da vida. Já causou um ponto de interrogação. Eu sou a porta das ovelhas. Segundo. Vai anotando aí. Anota aí, Carlão. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Versículo 35 do capítulo 11 do Evangelho de São João. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E por último, eu sou o pão da vida. Foram 7 momentos históricos no qual Jesus falou o que ele era. Simplesmente ele está tentando identificar e mostrar, eu sou Deus. Mesmo eles falando isso, tem muito crente que vê e não consegue identificar Deus nesse versículo que saíram do lábio de Jesus. Agora eu vou ficar só com a parte que nós falamos. Eu sou o pão. Mas antes do pão da vida, parte A, eu sou. Ele é tudo. Eu sou, ele é tudo. Quando Deus enviou Moisés no capítulo 3, Deus falou para Moisés, você vai dizer, eu sou o que estou te enviando. Como é que eu disse a palavra aqui em grego? Deixa eu olhar na colinha aqui, senão... Ergo erré, que quer dizer, eu sou o que sou. Ou seja, ninguém pode com o sou o que sou. Ninguém mexe com esse Deus. E Jesus, quando ele fala isso, os judeus, qual é o caminho que eles conhecem? Tanto os judeus como o rabino, o caminho para ir para o tabernáculo. Qual é o caminho que eles conhecem? O caminho que leva onde tinha um candelabro, onde tinha um mesurá, aonde tinha a mesa da propiciação, aonde tinha o santo do santo, e agora Jesus está falando que é o caminho. E ele fala também que é a verdade. Por que ele é verdade? Porque ele veio testemunhar a verdade. A verdade em cima da verdade. E depois ele fala que é a vida. Eles entendiam a vida que era apresentada por sacerdote no tabernáculo. E Jesus se apresenta dizendo que é Deus e dizendo que é a vida também. Mas ele provou, ele deu vida. Ele trouxe a menina que morreu. E ele fala para a menina, Talita cumi, levanta e anda. E Lázaro também, quando morreu, ele trouxe a vida de Lázaro, do seu melhor amigo, de volta, comprovando e mostrando que ele é Deus. Então, como diz o Marcelo, Jesus tinha tudo para dizer, eu sou o cara. Ele podia dizer, eu sou o cara, porque ele fez, nenhum ser humano faz. O que ele realizou, nenhum ser humano realiza. Ele mudou a história de família, ele mudou a história de rabino. Teve muitos rabinos, teve muitos líderes que escondidamente começou a seguir Jesus. Quem é ele? Nicodemos, por exemplo, começou a olhar de longe, mas começou a ouvir diferença nesse que é o Filho de Deus. Aleluia. Será que nós temos identificado Jesus como um Filho de Deus para nossas vidas? Se nós identificarmos Jesus como Filho de Deus, nós não vamos largar Jesus por nada. Os discípulos sofreram oposição como Jesus sofreu oposição. Mas muitos deles não largaram a Jesus. Quando Jesus partiu, porque se ele selou o seu destino, ele estava pronto para ir embora. Mas ele disse assim, eu vou para o Pai, mas vou deixar um advogado para lutar pelas causas de vocês. Quem é esse advogado? Espírito Santo. Vou deixar o Espírito Santo, que o Espírito Santo é o advogado do crente. Porque ele sabia que os discípulos iam ficar assustados, amedrontados. Então ele deixou um advogado para julgar a minha e a sua causa. Esse advogado é uma extensão de Jesus, é o Espírito Santo, porque se Jesus identificou que ele é Deus, ele deixou a extensão. Vamos lá. Período do Antigo Testamento. Yahvé, que as pessoas mudaram para entender melhor, deixaram escrito Jeová. Se você for olhar na Bíblia, é Yahvé. Época de Deus. Yeshua, Jesus,
Outra época. E para nós encerrar a mensagem, que época que nós estamos vivendo agora, atualmente, nesse dia 7 de janeiro de 2024? A época do Espírito Santo. Dentro da palavra, é a época do Espírito Santo. Por quê? O que o Espírito Santo vai fazer nas nossas vidas? Vai ser o nosso advogado. Às vezes nós não temos com quem reclamar, com quem questionar, com quem se lamentar, porque Jesus já não está no nosso meio. E Jesus sabia que os discípulos iam ficar desesperados, iam ficar tontos, iam entrar em parafuso. Entrar em parafuso é ficar atrapalhado. O que Jesus faz então? Vou mandar o Espírito Santo. O advogado veio e julga todas as coisas. Aí encerra o seguinte: você percebeu, ou nós percebemos, que Jesus selou o destino dele. Depois disso, só veio coisas graves para a vida de Jesus. Jesus, depois do capítulo 14, ele faz a ceia, uma das suas últimas ceias. E o destino dele está selado porque ele dá essa identificação desses 7 momentos históricos dele. Depois desses 7 momentos históricos, está selado o destino dele. Não tem jeito. Esse camarada vai ter que morrer. Primeiro porque ele fala que ele é Deus. Segundo, ele fala que ele é a porta. Depois ele fala que é a videira verdadeira. Depois ele fala que é o caminho, a verdade e a vida. Depois ele fala que é o pão da vida. Isso não desceu na goela dos judeus. Não desceu na goela dos rabinos. Nós não aceitamos isso, não. Esse camarada tem que morrer. Nós vamos matar ele. Mas quando pensavam que ia matar, que ia nos apagar das luzes, a Bíblia fala assim, que ao terceiro dia, Jesus ressuscitou para a glória de Deus. Aleluia. Amém? Ninguém apaga a luz. Ninguém apaga a luz. E não pode apagar. Até hoje tentam apagar a luz. Aí a Igreja de Cristo, ela tem se alargado, tem crescido de uma tal maneira. Lembramos bem que no período de Jesus, da igreja primitiva, muitos discípulos morreram. Era para a igreja estar apagada. Os discípulos desanimarem, pararem. Mas não veio a reforma protestante do Martinho Lutero e a igreja cresceu. 1910, Assembleia de Deus. Quadrangular, Cristã no Brasil e não sei o que. Chegou no Brasil, Presbiteriana, 1950, não, 1930 alguma coisa. Bem antes. Eu falei errado, tem razão. Corrigindo, 1900 e bolinha, vamos falar bolinha que é melhor. E veio a Presbiteriana, veio a Metodista, veio a Assembleia, veio de 1910, veio a Quadrangular, veio várias igrejas. Em outras palavras, em vez de a igreja ela diminuir, regredir, ela fez assim, ela cresceu. Por quê? Porque Jesus identificou que é Deus e ele deixou os seus seguidores que o adorassem. Nós estamos aqui porque nós somos verdadeiros adoradores de Deus. O Evangelho de São João, capítulo 4, versículo 23 e 24, que diz assim: os verdadeiros adoradores de Deus adorarão a Ele em espírito e em verdade, muito no dia da ceia, quando lembramos do que Jesus passou. E nós somos adoradores. Deus abençoe a tua vida. Amém. Que o Espírito de Deus tenha falado ao teu coração.